continuar aqui para a gente entender. E viram que os seus tinham sido postos a fugir e que alguém estava incendiando o acampamento. A fumaça que se percebia manifestava o sucedido. Diante de tal espetáculo foram tomados de grande pânico, mas ainda vendo também na planície as tropas de Judas prontas para o combate, fugiram todos para a região dos filisteus. Então Judas voltou para saquearem o acampamento, onde encontraram muito ouro e prata, tecidos tingidos de púrpura roxa e de púrpura marinha. Enfim, grandes riquezas. Ao se retirarem, cantavam hinos e bendiziam ao céu, repetindo: Ele é bom e seu amor é eterno. Assim, uma grande salvação aconteceu para Israel naquele dia. Mais uma vez, Deus protegendo Israel nas batalhas. Isso não aconteceu? Vamos lá. Quanto aos estrangeiros que tinham conseguido pôr-se a salvo, foram referir a Lísias tudo o que tinha acontecido. Ao ouvir isso, ele ficou transtornado e abatido, pois as coisas com Israel não tinham ocorrido como ele esperava, e o resultado era o inverso do que lhe havia ordenado o rei. Ou seja, os caras estavam tentando e nada dava certo. O verso 28. Por isso, no ano seguinte, ele recrutou 60.000 homens e escolhidos e 5.000 cavaleiros com o objetivo de subjugar os judeus. Entraram na Idumeia e acamparam em Bet-sur. Mas Judas saiu para enfrentá-los com 10.000 homens. Ao ver tão poderoso exército, ele orou dizendo: Tu és bendito, ó Salvador de Israel. Tu esmagaste o ímpeto de um gigante pela mão do teu servo Davi. Aquele comparando Davi. E entregaste o acampamento dos filisteus às mãos de Jonatas, filho de Saul, e do seu escudeiro. Da mesma forma, entrega este exército das mãos de Israel, o teu povo, que se cubram de ignominia com a sua força e a sua cavalaria. Infunde-lhes o medo e quebra-lhes a presunção da sua força, para que sejam levados de roldão na sua derrota. Abate-os sob a espada dos que te amam, para que te exaltem com hinos todos os que conhecem o teu nome. Verso 34. Arremessaram-se então uns contra os outros, caindo cerca de 5.000 homens do exército de Lísias, prostrados no corpo a corpo. Vendo a derrota, cada um de suas tropas e a intrepidez que manifestava nos soldados de Judas, dispostos a viver ou a morrer corajosamente, Lísias retomou o caminho de Antioquia, onde se pôs a recrutar mercenários estrangeiros, pretendendo voltar à Judéia com forças ainda maiores. Aí depois a gente vê, a purificação do templo, verso 36. Então Judas e seus irmãos disseram: Nossos inimigos estão destroçados, subamos agora para purificar o lugar santo e celebrar a sua dedicação. Todo o exército se reuniu e subiram ao Monte Sião, contemplaram o santuário desolado, o altar profanado, as portas incendiadas, os arbustos crescendo nos átrios, como se num bosque ou sobre uma das montanhas, e os aposentos destruídos. E rasgando as vestes fizeram grande lamentação, cobriram-se de cinza, caíram com a face por terra, e tocando as trombetas para dar sinais, elevaram gritos ao céu. Entre mentes, Judas ordenou a alguns homens que ficassem atacando os que estavam na fortaleza, até que ele completasse a purificação do santuário. Aqui foi feita a justiça no santuário. As pessoas, querendo ou não, 70 semanas elas se cumprem aqui, tá? Quando é feita a justiça ao santuário, e as 2.300 tardes e manhãs. Quem duvida disso, a gente tem um estudo sobre Daniel. Bom, verso 42. A seguir escolheu sacerdotes sem máculas, observantes da lei, os quais purificaram o lugar santo e removeram para lugar impuro as pedras de contaminação. Ou seja, estão fazendo uma purificação total ali, igualzinho Zacarias 12. Deliberaram também os que deviam fazer o altar, os holocaustos. A gente vê toda essa narrativa, e daí, pessoal, que surgiu a festa de Hanukkah, para quem não sabe. Foi desse dia em diante. Vamos ver o capítulo 5 agora, 1 Macabeus 5. Quanto às nações, as nações, não é só uma, que muita gente vai falar, mas ali só combateram os helenistas. Não, quanto às nações circunvizinhas tomaram conhecimento de que o altar havia sido reconstruído e o santuário fora consagrado como antes. Olha só. Ficaram sumamente irritadas e decidiram exterminar os descendentes de Jacó que viviam em seu meio.
Aí o verso 7 a gente já vê, travou com eles numerosas batalhas, conseguindo esmagá-los e destroçá-los. Enfim, apoderando-se de Jazer e das aldeias adjacentes, voltou para a Judeia. Ou seja, mais uma vitória aqui do povo de Israel. Igualzinho Zacarias 12, que ele falou que ia dar proteção. Né? Vamos aqui continuar. Ainda no capítulo 5, eu grifei aqui o verso 39, contrataram também árabes como seus auxiliares, estão acampados do outro lado da torrente, prontos a virem atacar-te. Então Judas marchou para os enfrentar. Foi quando Timóteo, ao ver que Judas e sua gente aproximavam do curso da água, disse aos generais do seu exército: se ele atravessar contra nós por primeiro, não poderemos resistir-lhe, porque certamente levará melhor. Ou seja, os caras já estavam com medo, né? Vamos lá para o verso 63 de 1 Macabeus 5. O valente Judas e seus irmãos conquistaram grande glória diante de todo o Israel, bem como entre as nações aonde chegava o seu renome. Olha só, foi pelas nações, a tal ponto que se aglomeravam em torno deles para aclamá-los. Ou seja, as nações reconheceram Israel lá naqueles dias. Entremente saiu Judas com seus irmãos para guerrear contra os filhos de Esaú. Na região meridional, apoderou-se de Hebrom e das aldeias adjacentes, destruiu suas fortificações e incendiou as torres que os rodeavam. Certo? Vamos lá, mais partes que eu grifei. Depois tem aqui a morte de Antíoco, né? Onde ele até morreu em nação estrangeira. E vamos lá, onde eu grifei mais. Ele até se arrependeu depois das coisas que ele fez contra Israel, né? 1 Macabeus 6, verso 52, que eu grifei também. Mas os judeus também construíram máquinas contra as dos assaltantes. E o combate prolongou-se por muitos dias. Entretanto, esgotaram-se as provisões e os depósitos. Era o 7º ano. Além disso, os prófugos das nações que tinham encontrado refúgio na Judéia haviam consumido o restante dos mantimentos. Assim foram deixados no lugar santo só poucos homens. Obrigados pela fome, os outros se dispersaram, retirando-se cada qual para a sua terra. Aqui o rei está concedendo até liberdade religiosa para eles. Olha quantas conquistas eles tiveram. Mas ninguém enxerga isso, né? O pessoal acha que isso daqui nada aconteceu, né? 1 Macabeus 6, 55. Filipe que o rei Antíoco, ainda em vida, havia encarregado de educar seu filho Antíoco, preparando-o para o trono. Esse daqui, o Filipe, é um rei, né? Que o Antíoco IV havia preparado ele para preparar o filho dele, que é o Antíoco V, para o trono. Havia regressado da Pérsia e da Média, com as tropas que tinham acompanhado o rei e pretendia assumir o governo. Lísias então apressou-se em dar a entender que era preciso voltar, dizendo ao rei, aos generais dos exércitos e aos soldados: estamos enfraquecendo-nos dia por dia. Nossas provisões diminuem e o lugar que estamos sitiando é bem fortificado. Além disso, os cuidados do reino aguardam-nos. Entendamos, pois, a mão direita e esta gente fazendo as pazes com eles e com toda a sua nação. Vamos reconhecer-lhes o direito de viverem segundo as suas leis, como antes, já que é por causa dessas leis que nós quisemos abolir que eles se exasperaram. E fizeram tudo isso. Sua proposta agradou ao rei e aos comandantes, e ele enviou aos judeus propostas de paz que foram aceitas. O rei e os comandantes confirmaram o acordo com juramento, e os sitiados sob essas condições saíram da fortaleza. Então o rei entrou no Monte Sião, em vendo as fortificações do lugar, violou o juramento prestado e mandou demolir a muralha ao redor. Depois partiu às pressas, né? Porque falando, deixa eu sair daqui, senão eu vou morrer. E voltou para Antioquia, encontrando em poder de Filipe, travou a batalha com ele e apoderou-se da cidade à força. A gente vê aqui mais, né? Eles, portanto, partiram e com um grande exército entraram na terra de Judá. Certo. Verso 25 de 1 Macabeus 7.
Ao ver que Judas e seus partidários tinham se tornado mais fortes e reconhecendo-se incapazes de resistir-lhes, Alcimo voltou para junto do rei e os acusou de graves delitos. Então o rei Nicanor, um dos seus generais mais ilustres, que odiava e detestava Israel, dando-lhe a missão de acabar com esse povo, chegando a Jerusalém com um exército poderoso. Nicanor enviou emissários a Judas e seus irmãos com insidiosas propostas de paz nesses termos. Os caras sempre estavam procurando a paz, né? Porém, iam perdendo a cada dia. Vamos ver aqui. Até os romanos, né, elogiaram o povo, né, de Israel. Você vê isso em 1 Macabeus 8. Eles até fizeram um acordo com os romanos. Tiveram harmonia. Você vê isso em 1 Macabeus 8. E vamos pegar também as referências, né, de 1 Macabeus 7, do 40 ao 50, onde tem uma oração, né, importante. Eu quase pulei aqui. Deixando Jerusalém, Nicanor foi acampar em Bet-Eron, o alcançou um exército da Síria. Judas, por seu turno, acampou em Adasa, com 3.000 homens, e ali fez esta oração. Quando os mensageiros do rei blasfemaram, teu anjo interveio e feriu 185.000 dos seus homens. Da mesma forma, esmaga hoje esse exército diante de nós, a fim de que outros saibam que ele falou impiamente contra o teu lugar santo, e julga-o segundo a sua maldade. Os dois exércitos travaram batalha no 13º dia do mês de Adar. O de Nicanor foi desbaratado e ele caiu por primeiro na refrega. Vendo suas tropas que ele tinha tombado, os soldados de Nicanor abandonaram as armas e puseram-se a fugir. Os vencedores perseguiram-nos um dia de caminho, desde Adasa até os arredores de Gazara, fazendo soar através deles as trombetas de alarme. Então saiu gente de todas as aldeias circunvizinhas da Judéia para lhes impedirem a fuga, de modo que eles voltavam uns contra os outros. Assim caíram a todos ao fio de espada, não escapando um deles sequer. Recolhidos os despojos e o saque, deceparam a cabeça de Nicanor e a sua mão direita, a mão que ele tinha levantado insolentemente, e as levaram e expuseram à vista de Jerusalém. O povo regozijou-se sobremaneira e celebrou aquele dia como um grande dia de júbilo, e decidiram celebrar anualmente essa data, no 13º dia do mês de Adar. Assim, por uns poucos dias, a terra gozou-se de repouso. Dias aqui foi mais ou menos uns 3 anos, tá, pessoal? Estamos chegando lá. Vamos pegar umas referências também de 2 Macabeus, capítulo 8, versos 5 ao 7, que fala das derrotas, né, dos inimigos. Eles sofreram perdas pesadas, né? 2 Macabeus 8. Cadê? Achei. Transformada sua gente em um grupo organizado, o Macabeu começou a tornar-se irresistível para os pagãos, tendo se mudado em misericórdia à cólera do Senhor. Ou seja, o que Deus estava com raiva, ele transformou em misericórdia. E chegando de improviso às cidades e aldeias, alteava-lhes fogo e, apoderando-se dos pontos estratégicos, infligia ao inimigo pesadíssimas perdas. Ou seja, igualzinho a narrativa de Zacarias 12, né? Querem as pessoas aceitar ou não. Não estou preocupado com religião, estou preocupado com a história e fatos, tá? 1 Macabeus 12, 38 ao 41, o que eu anotei aqui? Que aqui eles tiveram, né, uma coisa, que muitos morreram na guerra, né? Porém, eles viram que Deus foi justo. Por quê? Segundo Macabeus 12, do 38, fala assim: tendo, pois, reunido o seu exército, Judas atingiu a cidade de Odolã. Chegado o 7º dia, purificaram-se conforme o costume, e ali mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, vieram falar com Judas para recolher os corpos dos que haviam tombado, a fim de inumá-los junto com seus parentes nos túmulos dos seus pais. Então encontraram debaixo das túnicas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jânia, cujo uso a lei vedava aos judeus. Tornou-se assim evidente para todos que foi por este motivo que eles sucumbiram.
Aí todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do eterno justo juiz, que torna manifestas coisas escondidas. Ou seja, os caras morreram por causa de idolatria. Deus estava protegendo aqueles que estavam observando a Torá. Agora, vou terminar aqui e fazer o último áudio e falar sobre a morte desse homem.